Olhos nos olhos, quero ver o que você faz. Ao sentir que sem você eu passo bem demais. E que venho até... Sou Samira Zaidan, professora aqui da Faculdade de Educação da UFMG, desde o ano de 1996, então eu tenho 22 anos que eu trabalho aqui. E eu trabalho no curso de licenciatura em matemática com a orientação de estágio e a preparação final do curso para o estudante de matemática tornar-se professor de matemática. Eu fui aluna da UFMG na década de 70. Eu estudei aqui de 1973 a 1977. Eu fiz matemática, então quando eu ingressei, eu tinha uma atenção muito especial para movimentos sociais. Como estudante secundarista, eu participei de manifestações de rua em 1968. Então, o ano de 68 foi um ano muito forte de movimento social no Brasil, né? Em Belo Horizonte também. Então, como estudante secundarista, eu atuava um pouco no grêmio do colégio e também nas manifestações de rua, que eram já manifestações contra a ditadura militar, né? A ditadura iniciou em 64, mas de 64 a 68 nós vamos ter muitos movimentos. Em 68, digamos que seja um ápice, não só no Brasil, mas um ápice do movimento, né? Muitos movimentos de rua. E com o final do ano, o governo militar editou o famoso AI-5. Então, o ano de 68, a ele se seguiu o ano de 1969 com muitos problemas da ordem da repressão, né? Então, eu me lembro, como estudante secundarista, de ir às manifestações, de sempre ter os universitários falando nessas manifestações. Nós íamos muito apoiar, ajudar a distribuir folhetos, acreditando que seria uma participação de divulgação para a população da existência de uma ditadura, da preocupação com a pobreza no país, né? E essencialmente uma denúncia pela falta de liberdades, né? Então, quando eu entro na universidade em 1973, eu trago essa experiência de, como estudante secundarista, ter acompanhado o final da década de 60. E logo que eu entro na universidade, eu sou convidada, com todos que passamos no vestibular, a participar das caloradas. Foi o primeiro ano que teve caloradas. Então, o Diretório Central dos Estudantes, o DCE, mas os diretórios acadêmicos, que eram 19, se uniram e fizeram o que era calorada na época, que eu acho que é diferente do que é hoje, que era um pouco assim, só o encontro já era uma novidade. Então, o encontro dos calouros. Depois você tinha ali uma organização de gincanas com atividades. Então eu me lembro que eu fui de um grupo que fez um jornalzinho. Então a gente ia procurar matérias falando sobre a situação do país, sobre a situação da universidade, sobre a pobreza, sobre a ditadura. Quando veio o AI-5, junto a ele veio o fechamento das entidades estudantis de todo o país. Mas por alguma jogada interna, o UFMG não fechou. Então, em Minas Gerais, a União Estadual dos Estudantes, que era a UEA, foi fechada e a sede dela foi transferida para o DCE. Então, a reitoria da UFMG, ao invés de fechar o DCE e os DAs como mandava a lei, ela criou um sistema interno de controle do DCE e dos DAs pelo Conselho Universitário. Então, o DCE continuou existindo com a sede própria no centro da cidade, aliás, com duas sedes, que era uma sede cultural, onde é o Belas Artes hoje, e uma sede administrativa, que era na Rua Guajajaras, e os diretórios acadêmicos eram 19 diretórios acadêmicos. E esses diretórios recebiam todo ano, com uma taxa obrigatória, R$10 de cada estudante, não é pouco dinheiro, não é muito dinheiro. Então, cada DA e o DCE tinha uma taxa obrigatória que era depositada numa conta, e esta conta ela era administrada pelas diretorias eleitas a cada ano, por eleição indireta, né? E tinha que prestar contas ao Conselho do Estado.
Então, a universidade se garantiu não fechando, mas fazendo controle. Então, em 1973, quando eu fui do DA, em 75, do DCE, não existia DCEs no Brasil. Existiam centros acadêmicos criados ilegalmente, porque a lei não permitia, e os DAs foram todos fechados. E quando a gente chegava com o DCE, era uma coisa inusitada. Não só não fechou, como tinha recurso, a gente tinha gráfica, a gente tinha uma estrutura muito bacana. Então eu vejo isso como uma resistência do corpo docente e da direção de um segmento da universidade. Então, na década de 70, nesse clima de ditadura, falava-se numa distensão nacional a partir de 1974, mas isso é uma coisa muito relativa, porque no movimento estudantil, que, vamos dizer assim, que nós fazíamos reuniões semanais, atividades culturais, acompanhávamos os currículos dos cursos, era defendida uma reforma universitária com um currículo mais comprometido com as questões sociais, era defendidas as liberdades democráticas, o direito de reunião, o direito de participação, o direito de publicar jornais. Então, a nossa dinâmica era de reuniões e atividades culturais, e começamos a fazer publicações. Então, cada diretório acadêmico tinha seu boletim. O DCE tinha um jornal que era o Go a Go, Se Pegar com o Pé é Dibra, que foi lançado em 1973. Né? O primeiro ano dele foi um jornal de caloradas. E o Go a Go era uma edição de 20 mil exemplares. Então a gente fazia o Go a Go, imprimia na gráfica do DCE, reunia todos os diretórios acadêmicos com a diretoria do DCE, nós paginávamos nós mesmos e fazíamos a distribuição dele em 15 minutos. Então marcava, vai ser distribuído na quinta-feira, 6h30 da manhã até 7h, no máximo, tudo distribuído, porque era proibido. Então era como se fosse uma atividade assim, de exigência de grande organização e de risco, porque muitas vezes o jornal era proibido, o jornal era recolhido, né? O jornal que denunciava tortura, ditadura, tem uma edição específica, né, que tem uma capa que é um troglodita, com, enfim, né, mostrando aquela agressividade, nós distribuímos em 10 minutos. Então, essas atividades, elas transcorriam num crescendo. Né? Eu acho que as pessoas que assumiram o DCE no ano de 1971, que foi quando começou a volta dos estudantes, em 1972 já foi um presidente que tinha uma noção de que era importante a organização dos estudantes. Depois, enfim, até o momento em que eu fui presidente do DCE, nós tínhamos uma gestão sempre compartilhada com o grupo, com reuniões coletivas. Então, a gente pode dizer que existia um coletivo muito articulado. Mas a gente enfrentava muitas dificuldades. Uma delas era essa, a falta de liberdade. Então, tudo que a gente ia fazer, uma reunião, um jornal, um boletim, tinha que pedir autorização, ou fazer na marra. Então, quando a gente fazia sem consultar, geralmente vinha proibição. Você tinha que decidir, vamos fazer proibido ou não vamos fazer? No primeiro momento a gente não fazia, no segundo momento a gente fazia apesar da proibição, ou então não pedia, marcava e fazia. Então, por exemplo, reunião para discutir reforma curricular, ou reunião para discutir uma mudança que estava acontecendo em curso, ou mesmo para discutir prisões, né? As prisões iam acontecendo pelo país, denúncias que existiam pela censura à imprensa. A gente queria fazer uma reunião para discutir o momento político. Claro que a gente não podia pedir autorização, tinha que fazer. Né? Nós tínhamos permanentemente a preocupação de pessoas infiltradas nas reuniões. Né? Então, a primeira greve estudantil que teve no período da ditadura na UFMG foi no ISEX. Eu era do DCE e o colega Vicente era presidente do DA. E numa reunião geral, por
por conta de uma situação local que aconteceu, alguma coisa relacionada a uma proibição que houve de uma atividade local, e foram chamados estudantes, esperavam que viesse 10, vieram 100, e esses 100 trouxeram mais não sei quantos, e foi proposto a paralisação das aulas, e foi feita a primeira paralisação, assim, num rompante, num susto, mostrando que existia uma percepção daquele clima de proibição, né? Além disto, na cidade de Belo Horizonte, como em outras cidades, nós tínhamos as veraneios. Não, as veraneios eram uns carros, era um carro veraneio mesmo, mas ele era marrom. E as veraneios geralmente acompanhavam as reuniões, as manifestações, ou mesmo as pessoas, algumas pessoas que eram observadas pela polícia política, mas que não era uma coisa legal, era uma coisa ilegal. Então essas prisões que as pessoas eram presas e desapareciam ou iam para a tortura era uma preocupação muito grande do movimento, né? Nós fazíamos também visitações à cadeia, vez por outra, porque ao visitar o preso você tinha alguma garantia de que ele poderia ser melhor tratado, né? Porque o movimento estudantil ele organiza um segmento social, que é um segmento que junta duas características interessantes. Uma que são jovens, né? O jovem está sempre em busca de uma transformação, de uma mudança, de uma construção. E a outra característica é que você tem jovens que não estão inseridos, de uma maneira geral, não estão inseridos no processo produtivo. Então não tem responsabilidade sobre uma família, não tem uma responsabilidade de uma sustentação, muitas vezes eles são sustentados pela família, né? Alguns ou muitos trabalham atualmente, na nossa época também, mas é uma posição social muito interessante, porque o compromisso do jovem com a transformação social pode ser realizado. Ele pode defender essas ideias porque a posição dele, socialmente falando, favorece. Ele não está preso ao processo produtivo, ele não está preso a uma responsabilidade familiar. Então o movimento estudantil tende a ser um movimento que quando nada acontece, ele acontece, né? Ele tem mais facilidades. Além disso, nós passamos um grupo muito grande juntos, 4 horas por dia pelo menos, né? Sim. Então as condições da educação, da escola, da universidade são muito grandes para esta mobilização. Como a repressão era muito forte, né, da parte principalmente do movimento operário, a gente sabia que o movimento estudantil era um abre-alas. A gente sabia, eu me lembro muito bem dessa discussão. Nós somos um segmento social que a gente está se organizando no processo de ditadura quando outros segmentos não estão, porque são muito mais reprimidos, são muito mais calados, né? Nós fizemos manifestações no ano de 1977, quando nenhum outro segmento fazia. Manifestações com 200, 400, 500 mil pessoas, né? E manifestações políticas, porque apesar desta forte presença da questão cultural e da questão universitária, porque nós achamos que o movimento estudantil tem que ter uma participação na questão do ensino, da formação e da pesquisa, nós tínhamos uma bandeira, digamos, pelas liberdades democráticas, que era uma consciência de que sem liberdade, sem democracia, nada disso, né, nada mais funciona. Do terceiro N, né, o terceiro Encontro Nacional dos Estudantes. Quer dizer, que você está vendo, 1977 era o terceiro, então nós já tínhamos feito o primeiro e o segundo. Como que nós fazíamos? Antes do terceiro, nós nos reuníamos em paralelo na reunião da SBPC, da Sociedade Brasileira para o Progresso das Ciências, e nós criamos um negócio que dava certo e que ninguém se preocupou com ele, que a gente chamava de encontro de preparação do encontro de engenharia. Então a gente fazia reunião nacional para a preparação do primeiro encontro de engenharia, reunião nacional para a preparação do segundo encontro de engenharia. E com isso, a gente conseguiu, aos poucos, começar a fazer pequenas reuniões nacionais. Então a gente tinha contato com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Universidade de Brasília,
Universidade Federal Fluminense, Universidade de São Paulo, Universidade da Bahia e Universidade de Pernambuco, são as que eu lembro. Essas universidades também tinham pequenos movimentos, não tinha DA, não tinha DCE, era tudo, mas tinha um movimento, tinha uma organização começando. Então, com essa ideia da preparação de encontro, a gente reunia ou durante a SBPC ou nessa coisa de uma preparação de um encontro de engenharia, que ninguém preocupava com encontro de engenharia, você podia fazer o encontro de engenharia. Então nós fizemos 2 encontros e nesses rápidos e pequenos encontros, 10, 12, 15 pessoas, nós tínhamos como propósito a criação, a recriação das entidades nas universidades e a recriação da UNE. Então a gente queria recriar a UNE para retomar o movimento nacional, né? Então isso tornou uma bandeira. Então nós decidimos, como nós tínhamos o DCE, tínhamos o DA, tínhamos uma estrutura na UFMG, nós resolvemos então convocar o 3º Encontro Nacional de Estudantes. O primeiro foi pequenininho em algum lugar, o segundo foi pequenininho em outro lugar e o terceiro nós queríamos fazer com uma representação um pouco maior, 200, 300 pessoas aqui na UFMG. Então nós convocamos o encontro, não foi uma convocação pela imprensa, foi uma convocação entre os estudantes, né? E o que aconteceu é que alguns dias antes do encontro, o reitor nos comunicou que ele tinha recebido ordem para proibir o encontro estava proibido. Aí 1000 reuniões, 1000 discussões do DCE. Eu não era presidente do DCE. Eu tinha saído da presidência do DCE em maio de 1977. Eu era uma pessoa que acompanhava o movimento nessas alturas. O colega Jânio Bragança, que era o presidente do DCE. E nós discutimos muito e decidimos que não, que a gente achava que a gente dava conta de enfrentar e fazer o encontro. Então, nós fizemos toda a organização até o encontro, isso foi em maio, eu acho. Isso foi em maio. Então, a proibição foi ganhando corpo, né? Então, como houve um processo de entendimento do governo, da ditadura, dos órgãos de segurança, que aquilo ali era um germe da União Nacional de Estudantes, ela era proibida. Então, foi uma coisa, eles resolveram que o encontro não ia acontecer. Então, esse foi um dia muito interessante, porque o encontro ia ser no diretório acadêmico da Faculdade de Medicina, ele é fora do prédio, né? E nós fomos para lá, 2 dias antes, um dia antes, e houve uma discussão, vamos fazer ou não vamos fazer? Aí, a posição que ganhou na reunião geral, na Assembleia Geral dos que estavam ali presentes, era vamos fazer. Então não vamos mais sair daqui, já estamos aqui dentro, aqui vamos ficar. E algumas pessoas foram tiradas para fazer atividades fora. E eu fui escolhida, como eu tinha sido presidente do DCE, eu fui escolhida para ficar fora, fazendo a negociação com o reitor em caso de uma repressão. A gente achava que podia ter. Então os ônibus voltaram, os que desciam na rodoviária já desciam presos. E eles foram para a Avenida Afonso Pena, porque ali é centro da cidade, né? E ali é onde tinha 3, 4, porque os estudantes iam chegando, os que eles não prendiam, iam se dirigindo para o local. É muito fácil ver estudante, né? E juntar um grupinho, a polícia vinha. Então foi uma pancadaria pela cidade. Eles cercaram, né, a escola, o diretório acadêmico da Escola de Medicina. E aí a comissão de negociação funcionou. Nós éramos 4 pessoas. A gente não tinha onde ir, já que a sede do DCE estava sendo vigiada. Nós fomos para a casa de uma amiga que os pais estavam viajando. E era uma casa muito grande, tinha 2 telefones, então nós fomos para lá. E de lá nós fizemos as negociações com o reitor, né? O reitor era o professor Eduardo Osório Cisalpino. Então o professor, a gente negociava com a turma de dentro da medicina, falava com a gente falava com ele e ele com a Secretaria de Segurança, né? E a Secretaria queria invadir, prender todo mundo, e nós negociamos a não prisão, mas o registro das pessoas presentes, né? Foi o que foi possível, né? Eles trouxeram um ônibus e nós fomos lá para a porta,
Eu, pessoalmente, acompanhei a entrada de todo mundo nos ônibus, verificando a condição de todo mundo. Ali tem aquela cena da escola cercada, né? Uma ameaça de vai invadir, não vai invadir, os estudantes sentaram todos de mãos dadas, né? Eu acho que tinha uma união, uma coletividade muito grande. Então, é claro, o terceiro N não se realizou em Belo Horizonte, né? Mas a gente achava que, de qualquer modo, foi bom, porque todo mundo viu que era realmente proibido fazer reunião. Todo mundo viu como é que age a polícia, quer dizer, sai batendo nos estudantes na rua, que isso? Né? Que importância que tinha a criação da Uni, porque devolver ônibus pelas estradas fora, quer dizer, então é muito importante. E isso deu um vigor muito grande para o movimento estudantil, que é uma coisa contraditória que acontece, né? Vem o impedimento do encontro reforçou muito, né? Essa uma oportunidade de conhecer essa história, porque é uma história que não pode ser esquecida, né? Você tem um governo militar que proíbe reunião, organização, discussão, criação, proíbe a arte, né? Então, mas não só, né? Aquela história de prende, tortura e mata, né? É a realidade, né? Muitos desaparecidos até hoje, né? Nós tivemos uma comissão da Anistia que analisou isso, que fez o seu relatório. Então, como é o que eu acho importante, então é a consciência da existência dessa fase histórica, né? E para que a gente não se esqueça e que ela não se coloque novamente para nós, né? E essa consciência de que os estudantes são muito especiais, né? Por esse vigor, por essa energia nova, né? E pelas possibilidades que o movimento estudantil tem de se organizar com mais facilidade.